O que existe de tão maravilhoso assim num processo de despertar espiritual? Porque o que a gente mais vê por aí é as pessoas sofrendo nesse momento, né? Sentindo toda aquela frustração e aquela sensação de vazio interno, sem saber para onde ir e o que fazer com isso. Eu quis trazer esse tema hoje porque eu sinto que muitas pessoas estão caindo numa armadilha do despertar, que é aquela fase entre fases, né, que é no momento em que você começa a ter clareza, né, ter essa clareza de consciência de quem você não é, então tudo ao teu redor começa a perder sentido, você não vê mais o porquê das coisas, porque tô nesse trabalho, nesses ambientes que convivo, tudo começa a entrar numa zona de questionamento, né, então tudo passa por esse questionamento muito intenso. E grande parte dessas coisas não fazem sentido. A gente percebe na vida que tudo é uma construção daquela identidade do ego, né? Que a gente já tratou em outros vídeos aqui também. A questão aqui desse vídeo hoje, existe uma armadilha no meio disso, que muitas pessoas estão se perdendo e às vezes perdendo anos da vida presas nesse movimento, nessa zona, nesse limbo, sem saber o que fazer com isso, né? Antes de tudo, eu queria trazer a forma com que Jung enxerga o despertar espiritual, né? Que para ele o despertar não é uma iluminação. Tanto que tem uma frase dele assim: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar essa ideia do despertar espiritual, porque eu acho que muitas pessoas imaginam isso como algo iluminado, como um processo em que você se transforma e tudo fica lindo e maravilhoso, como se as respostas viessem e você começasse a viver com muito mais propósito e sentido. Ok, talvez lá na frente você comece a sentir isso. Mas antes disso tem um processo muito profundo de vazio, mas esse vazio não é por acaso, ele está ali para tornar consciente as tuas sombras, né? Então, por isso que é tão doloroso. A gente não está preparado e a gente não vem preparado para analisar as nossas sombras e fazer essa varredura daquilo que precisa ser visto, integrado e tudo mais. Então a gente acaba caindo num looping de sofrimento muito intenso no despertar. Eu falo hoje isso porque eu sinto que eu já passei dessa fase desse sofrimento extremo, mas eu fiquei uns anos assim, sei lá, uns 4, 5 anos que eu me senti muito, eu me coloquei muito como a vítima da história toda, da situação. Então eu via o mundo, a gente tem essa tendência quando tá no despertar, de questionar o mundo. Então o mundo parece um lugar caótico demais, sofrido demais, ninguém te compreende ao redor, você sente essa solidão, esse vazio de direcionamento e parece que você não é parte de nada, sabe? E isso é uma característica muito marcante de quem está passando pelo despertar da consciência. Porque tudo até então ali, a nossa vida desde a infância, ela é construída em cima de uma identidade, a identidade do ego. E aí, em grande parte, né, a grande maioria de nós constrói essa identidade suprindo as expectativas dos outros e não necessariamente nossa. Então, quando a gente se dá conta que isso cai por terra e você percebe que não é esse eu que foi construído, é um abismo, é um tombo muito alto, assim, porque é uma distância muito grande desse eu construído e esse eu interno, né? Esse eu que é o seu verdadeiro, o seu eu essencial, né? Então, por isso que é um impacto muito forte. E despertar, ele é como se fosse um começo de morte psicológica, pela visão do Jung, por exemplo. É um momento em que você acorda de algo, mas ainda não acordou para outra coisa. Então, é realmente um período entre fases, assim, entre a fase de que você tá ali identificado com o seu ego, né, na Matrix, o que a grande maioria das pessoas tá hoje, né, vivendo esse looping infinito, indo com a manada, e tem esse entre fases, né, que é esse período em que você desperta, mas nada acontece e você cai nesse sentimento terrível de vazio e porquê, né, de não saber o porquê das coisas. Eu sei, quando a gente tá nessa fase do entre fases, que é esse limbo, esse momento de sem resposta,
parece que não tem fim e a gente não sabe o fim mesmo. Eu sempre imaginava, talvez você se sinta dessa forma também, parecia que eu já tinha andado como se fosse uma estrada muito, muito, muito longa, assim, e meio deserta, assim. Eu sentia que eu já tinha andado muito, 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 olhava para trás, andado muito, assim, mas ainda não via o fim daquilo. Precisava continuar andando, mesmo estando extremamente cansada. Então é meio que essa sensação, você sente que já não aguenta mais ficar sem resposta, sem saber o que fazer, mas ainda assim o voltar parece não ser uma opção, porque é um caminho muito longo, você já trilhou muito, então não vale a pena voltar, então você continua andando mesmo estando extremamente cansado. É essa sensação que eu tinha, sabe? Eu ficava me perguntando às vezes, será que tinha algo de errado comigo? Porque parece que eu não conseguia encontrar assim meu lugar. E muitas pessoas acabam se afastando de tudo e de todos, né? Justamente por não ter essa identificação e sentir esse vazio das pessoas não compreenderem o que você está sentindo e pensando. Uma característica muito clara de que quando a gente começa a despertar, a gente entra num estado de julgamento muito grande. Então eu lembro que eu me julgava muito e julgava as pessoas. Então eu julgava as pessoas que iam ao redor e que não percebiam como a Matrix funciona e essas coisas. Você fica meio revoltado com o mundo e com as pessoas, né? Parece que ninguém tá vendo, como é que ninguém tá percebendo isso aqui? E você fica meio indignado assim com o mundo ao redor e entra nesse looping de julgamento e também se colocando como essa vítima, né, das situações que te acontecem. Nossa, gente, isso é um movimento bem pesado e outra, é um movimento que te coloca cada vez mais distante daquilo que a sua alma busca, sabe? Eu não tô aqui para dizer como você tem que ou não se comportar, mas eu tô trazendo a minha experiência e como eu enxergo ela hoje. Talvez ali ano passado, no outro ano, eu não tinha essa consciência, sabe, de olhar para isso com outros olhos. Eu olhava com muita cobrança, muita pressa, muita vontade de sair daquele estado, porque você tá num estado de dúvida constante é muito exaustivo, a nossa mente não para, a nossa mente está buscando o tempo inteiro uma estabilidade, saber para onde ir, o que fazer, né? E quando você está nesse estado constante de dúvida, de questionamento, é uma exaustão mental muito grande. Então, às vezes, pode até parecer preguiça ou estagnação ou desmotivação mesmo, desânimo. Desânimo acho que resume tudo, porque é tipo desanimar com a vida e daí você desanima com as pessoas que você saía, não sente mais aquela conexão. Não se identifica mais com as coisas que você fazia, mas eu vejo como uma oportunidade também, sabe? Porque como que você vai deixar esse novo eu surgir se você não abandonar esse antigo eu? E eu sei que isso é uma coisa muito difícil, porque o ego, ele sempre vai exigir que você tenha alguma identidade. Ele quer ser identificado com alguma coisa, porque só assim que ele existe, entende? Eu caí muito nessa armadilha da vítima, né? De, nossa, como eu sofro, parece que ninguém sente o que eu tô sentindo, como é pesada essa sensação, o mundo não me compreende, eu não quero mais estar aqui no mundo. E eu comecei a buscar cada vez mais conteúdos de espiritualidade e tal que me faziam viajar, como se eu não quisesse mais experienciar isso, sabe? Foi me dando um desgosto, assim, de viver mesmo. E eu acho que isso só afasta mais a gente, sabe? Porque a nossa alma, ela quer viver essa experiência. Ela veio para essa experiência terrena por esse motivo, para aprender e para melhorar, para aprender novas coisas e para se aperfeiçoar. Eu acho que a nossa eternidade ela é sobre isso, sobre a gente viver experiências e nos tornem seres mais conscientes e com mais entendimento do eu, né? Esse eu que vem da nossa fonte criadora, né? Da consciência do todo, que é Deus, né? O universo. E o despertar, ele não é para ser, ele não é uma coisa iluminada, bonitinha, gloriosa, mas também não é para trazer todo esse sofrimento de uma vida, sabe? Ele é para ser uma fase que vai te colocar num estado de consciência mais elevado. E isso, no fim, no infringir dos ovos, é para te trazer uma plenitude maior, uma
uma consciência mais plena do ser, né? Depois de passar por essa fase, ter ido lá pro fundo do poço também e tudo mais, eu sempre, mesmo que eu tava passando com aquela sensação de que não tinha fim, eu sempre tinha essa esperança de que estava passando, sabe? De que estava terminando, de que o pior já tinha passado. Então, uma coisa que você pode fazer, que eu fiz, que me ajudou muito, foi escrever. Eu escrevia, tirava ali uns dias na semana, às vezes depois da meditação, assim, tirava para escrever o que eu estava sentindo, o que eu tinha percebido, como que eu estava naquele momento, né? E às vezes era o pior momento possível, assim, ai, tudo dando errado, sabe? E ainda assim eu escrevia com aquele final assim esperançoso de que estava passando, de que eu sentia que algo estava muito próximo. Então, dessa forma você abre também esse caminho e tira os bloqueios, porque se você se identifica com esse momento de vazio como sendo uma identidade nova, tipo, eu sou a ovelha negra da família e não tenho o que fazer, a vida é para ser assim, é desgosto em cima de desgosto. Você criou uma nova identidade num momento que não é para ter identidade, é para só você observar e fazer essa limpa no que precisa ser observado e se abrir para o novo. Essa que deveria ser a fase do despertar, do pós-despertar, né? E não esse loop infinito de sofrimento. Então, eu sei, não é uma coisa, não é uma resposta pronta. Quando eu estava vendo sobre esse assunto, até eu gosto de ver comentários de outros vídeos e tudo mais. E eu vi uma moça assim que ela reclamou de tudo. Ai, não gosto mais do meu trabalho, da minha família, não sei o que, ninguém me entende, o mundo é muito sofrido. Ela fez um textão de reclamação e no final ainda escreveu assim: e esse vídeo também só me disse o que eu sinto, mas não me deu uma resposta. Completou reclamando do vídeo também. Então, assim, definitivamente esse não é a melhor forma de encarar o processo de despertar, porque você acaba bloqueando e atrasando mais. E não é um processo fácil, senão a gente não estaria na 3D, nesse mundo que é tão tortuoso se a gente observar, né, com esse olhar de reclamação, assim, a gente vai ter motivos infinitos para achar defeitos e problemas na vida, mas eu acho que o desafio é a gente olhar para o outro lado e ver as oportunidades em meio a tudo isso. Então, infelizmente eu não tenho uma resposta pronta. Se essa moça assistir aqui também, não tem uma resposta pronta, a resposta vai estar dentro, vai estar nessa busca e nessa intenção que você coloca diante da vida. Então, não coloque conclusões, não diga que a sua vida é uma droga, que nada acontece, que você não consegue sair desse looping, que você só sofre, o mundo é terrível. Não fique colocando essas conclusões, mas sim faça perguntas. Como eu posso melhorar esse momento de sofrimento que eu estou passando? Ou o que eu não estou percebendo ainda? Fala assim com o universo, fala com Deus. Com certeza, quando você se coloca nessa disposição de subir de nível, que o despertar de consciência é isso, você tem níveis infinitos. É tipo uma cebola que vai tirando camadas e camadas, não é um momento mágico em que tudo fica respondido. Não. É camadas e camadas de percepção que vão caindo e você vai ter que ir lidando com isso. E a melhor forma de lidar é estar nessa posição de aprendiz, de uma pessoa que veio aqui para evoluir. Nessa posição você tira o sofrimento do ego, dessa vítima, da sua história, e toma as rédeas, né, da sua história e começa a construir algo diferente. E se você dá espaço para esse seu eu autêntico, você vai ver que ele é diferente de todo mundo mesmo. E isso que é a beleza da coisa. Será que Deus fez todo mundo diferente? Por quê? Entre milhares e milhares de pessoas, todas são diferentes, todas têm a sua história. E é nessa individualidade nossa que a gente vai encontrar esse poder, essa força interna. Então, espero que tenha sido alguma luz nesse seu caminho e comece a enxergar esses pequenos detalhes. E outra coisa, Jung falava isso, que você dá espaço para essa pausa, essa reorganização interna, entende que é uma fase mesmo, você começa a ver os detalhes da vida, torna a vida mais simbólica, que é você olhar as partes positivas, trazer essa simbologia para o seu dia, para a sua vida, tornar as pequenas coisas mais significativas, sabe? Espero que tenha sido
um pontinho de luz aí na sua caminhada e não desista, olha para isso como uma fase passageira e que logo logo vai passar, logo logo você vai encontrar aquilo que realmente te preenche e aí, meu amigo, tudo vai começar a fluir na tua vida, porque você entra numa outra fase que é uma fase de começar a se apaixonar pelas coisas da vida mesmo, sabe? Olhar com inspiração para a vida e com vontade de viver, com vontade de ter experiências, com vontade de aproveitar essa passagem aqui que é tão breve, né? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal e deixa aqui teu comentário, como é que tá sendo essa fase para você e espero que logo logo você tenha as respostas que você tanto procura. Um beijo e até o próximo vídeo.